Não, eu posso perguntar assim, dentro dessa lógica assim ou vende mais, ou vende menos, ou compra mais, ou compra menos, isso se resulta assim em títulos ao longo dos últimos anos, é inegável. O Corinthians, como você mesmo disse, é o clube mais campeão da década, mas também acaba sendo um clube que vai somando os déficits anuais quase, e que, enfim, chega nesse endividamento que está hoje na casa dos 700 milhões, entre 600 e Não, mas 700 milhões de 300 milhões endividamento total. é time mania, você não, praticamente não conta. E nesse sentido, pensando assim em outras possibilidades de formas de lidar com a situação financeira, né? O Gobi, recentemente, acredito que você tenha visto, participou de uma live com o Bandeira de Melo. E essa história do Bandeira de Melo, ela quase sempre, nos últimos anos, vem sendo levantada. Falou-se muito disso, inclusive, acho que com relação ao Cruzeiro no ano passado, com torcedores e jornalistas, enfim, debatendo sobre a importância dessa gestão. Mais recentemente, acho que o Carille participou de alguma live e falou também, enfim, como pode ser boa essa gestão no sentido de controle de gastos e tal. Acredito eu que mais partindo da ideia de colocar uma empresa de consultoria para fazer esse serviço, que talvez tenha sido o principal fato dessa gestão do Bandeira de Melo. Na sua opinião, Andrés, algo do tipo seria benéfico para o Corinthians? Seria necessário? Você não imagina isso dando certo no Corinthians, acontecendo no Corinthians? É que vocês não acompanham muito, porque vocês vivem mais um mundo aqui, Corinthians. Mas se você pegar o Bandeira de Melo, que eu admiro, eu acho que foi um grande administrador para o Flamengo, mas ele, há um ano e meio atrás, quase foi expulso do Flamengo por mil razões. Agora querem expulsar de novo. Era o cheirinho, não ganhava nada. Olha, o déficit, não tem déficit, mas não ganhou nada. Então, não dá para contentar todo mundo de qualquer maneira. Eu acho que ele fez um belo trabalho. É a opção do presidente, é a opção da administração, e tem que achar o meio termo. E achar o meio termo que é difícil. Se você quer um time forte, você vai gastar muito mais. Se você quer um time razoável, você vai gastar menos e vai ter um balanço um pouco melhor. Isso faz parte da cultura nossa brasileira, que tem que ganhar sempre e estar com os times sempre competitivos. Então, vai de cada um fazer a sua administração. Isso de ir, por exemplo, para uma situação de uma consultoria, de uma empresa especializada numa gestão de crise financeira, por exemplo, seria algo além do meio termo que você Não, disse? pode ser opção também. É você gastar 150 mil reais por mês para uma consultoria que a maioria sabe o que tem que fazer. Eu sei o que tem que fazer no Corinthians. Quem vier sabe o que tem que fazer. Mas o que você não fez? Eu fiz alguma coisa. Outras coisas não consigo fazer, porque é um clube de futebol, existem várias pessoas, existe uma coisa, eu não sou dono da empresa. Então, tem um monte de coisas que você tem que ser feito. O Andrés, qual foi o principal erro da sua gestão, essa segunda? Pô, é difícil falar isso, mas é muito complicado falar isso, mas eu acho que foi talvez a quantidade de jogadores que contratamos ano passado, que foi praticamente 17, 18 jogadores. E a segunda, Andrés, não é só o Corinthians que tem problema financeiro, é o futebol brasileiro que tem problema financeiro. Eu vou fazer uma pergunta teórica agora. Alguns comentaristas esportivos falam bastante que se o dirigente do clube tirasse do próprio bolso, caso houvesse prejuízo, eles pensariam mais nas coisas que fariam com o dinheiro do clube. Você é a favor de você cobrar do dirigente um possível prejuízo do clube? Não, eu acho que se foi roubo, se foi sacanagem, eu acho que ele tem que pagar. Agora, se foi administração, não, até porque o clube não tem fins lucrativos, é sem fins lucrativos, o clube não tem que dar lucro. Olha, o Corinthians é o 18º colocado e está com 100 milhões na conta. E aí, vocês vão estar batendo em mim do mesmo jeito. Ou no dirigente de qualquer maneira. Eu acho que tem que ser equilibrado, mas tem roubo, tem sacanagem, aí sim o dirigente tem que responder com o seu patrimônio. Mas sem falar em roubo, se fosse uma empresa que tivesse 180 milhões de prejuízo, o presidente seria demitido, o diretor seria demitido, né? Não sei, depende. Eu não tenho 170 milhões de prejuízo. Eu tenho 170 milhões de déficit. Déficit, isso. Desses 170 milhões, 100 milhões é contratação de jogador. Eu já expliquei para vocês. O elenco do Corinthians, do jogador contratado, você não pode pôr no balanço quanto ele vale. Então você pega hoje qualquer mercado aí, o jogador valeria. O Pedrinho, por exemplo, ele estava cotado no mercado por 8 milhões de dólares. Se eu pudesse pôr esses 8 milhões de dólares no balanço, que é um jogador que vale isso, outro 3 milhões, não tem déficit, não tem prejuízo.
Você põe o que você vai gastar com o jogador, mas você não põe o que você pode ganhar com o jogador, que seria como um patrimônio, você vai depreciando conforme os anos passam. Então, vamos supor, o Pedrinho, vamos supor o Luan, vamos supor, supondo, o pacote custou 60 milhões, 5 anos de contrato. Eu não vendi no primeiro ano 20% de apreciação do vale do passe dele, que custou Y. No segundo ano não vendeu, mais 20%, como se fosse um patrimônio, como se fosse um bem do clube. Vocês falam, olha, o jogador é patrimônio do clube, é ativo do clube. Eu não posso pôr no meu balanço como ativo.